meus irmãos, espero que esse vídeo possa te encontrar debaixo do Shalom de Deus, nesse tempo de tanto tumulto, tantas incertezas, que a paz que excede todo entendimento possa te alcançar, você, sua casa, sua família e aqueles que estão ao seu redor. Eu gostaria nesse momento de refletir algumas coisas da palavra, para que o Espírito Santo possa nos consolar neste momento e nos direcionar naquilo que são os caminhos do Senhor, que são caminhos muito mais altos, para que possamos andar então em veredas aonde nós encontraremos paz e uma certeza de direção na nossa vida e no nosso caminhar. Eu gostaria de te convidar a refletir comigo dois versículos na palavra. Um está no livro de Romanos, capítulo 11, no versículo 33, onde o Espírito nos traz umas riquezas para o nosso coração. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízes e inescrutáveis os seus caminhos. A palavra nos traz aqui algo que eu quero ressaltar, uma palavrinha que se chama juízes. O escritor trouxe aqui, pela inspiração do Espírito Santo, algo muito precioso para nós, mas de uma certa maneira, um pouco às vezes, sem um entendimento claro na mente de alguns de nós. Quando nós falamos esta palavra juízes, nós sempre temos algo muito temeroso no nosso coração, sempre algo que assusta a nossa alma e nos leva a pensar no pior. Só que o apóstolo Paulo aqui nos escreve dizendo algo maravilhoso sobre o juiz. Ele compara o juiz de Deus como a rica sabedoria de Deus sendo revelada e manifesta. E algumas vezes nós entendemos errado os juízos de Deus, mas aqui ele também nos traz com bastante clareza, dizendo quão insondáveis são os seus juízos e os caminhos do Senhor no meio de todas as circunstâncias que passamos na humanidade e da nossa vida diária neste mundo. E eu quero ressaltar que os juízos de Deus são as manifestações das riquezas de Deus em bondade e em misericórdia sobre nós. Os juízos não são algo para temermos, mas algo para glorificarmos o nome do nosso Deus. Quando nós olhamos no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, capítulo 4, versículo 17, onde ele diz que os juízes de Deus começam pela sua casa. E é interessante nós meditarmos sobre isso. Os juízos de Deus não vêm para nos destruir. Deus não tem intenção de destruir a sua casa, aquilo que ele tem construído com todo zelo e que ele deu como o melhor dele, que foi o seu filho, para edificar o seu templo, a sua morada, a sua casa. E quando ele disse que os juízos começam pela sua casa, ele não tinha intenção nenhuma de dizer que ele viria para destruir a sua casa. E é sempre isso que nós temos em mente, né? Que o juízo é somente uma destruição. E é isso que eu gostaria de ressaltar neste momento. E por isso que eu entendo que os salmistas, quando nós passeamos ali pelos salmos, e também notando essas palavras aqui do apóstolo Paulo, nós podemos notar com clareza que os juízos de Deus não são para destruição, mas muito pelo contrário, ele é para nos alinharmos com ele, é para nos redirecionar, é para nos recolocar
dentro dos seus caminhos que são insondáveis e muito mais altos do que os nossos. Gostaria muito de te chamar a atenção nessa pequena palavra, porque os dias que nós estamos vivendo, eu creio que foram dias que nenhum de nós imaginávamos que poderíamos viver esses dias. Dias onde tudo aquilo que pode ser abalado está sendo abalado. E nós sabemos muito bem que algumas coisas que nós vivíamos e esperávamos que nunca poderia ser mexido, está sendo mexido. A sociedade como um todo, a nível global, os governos, líderes mundiais, a economia a nível mundial. E se nós formos entrar em cada um dos detalhes, tudo está sendo abalado, tudo está sendo sacudido. Eu me assusto muito quando a gente passa por alguns lugares, quando você anda, caminha e conversa com algumas pessoas, sem até levarmos em conta o que a mídia está relatando, mas a gente pode notar o quanto as coisas estão sendo abaladas. Possivelmente, depois dessa crise, não sairemos lá do outro lado da mesma maneira, porque tudo está sendo abalado. E creio que no meio de tantas coisas acontecendo, a melhor coisa que nós temos é a palavra de Deus. É aquilo que Deus nos deixou como mais precioso, que ela pode ser luz para os nossos caminhos. E dentro dela nós encontramos algo muito precioso, que são os juízos de Deus. Entendo com clareza pela palavra que esses dias que nós estamos vivendo são dias da manifestação do juízo de Deus, dos juízos de Deus. Porque Deus, no seu grande amor, na sua grande misericórdia e na sua bondade para conosco, está abalando todas as coisas para que a nossa esperança, as nossas expectativas não esteja nas coisas deste presente século, mas naquilo que é eterno, naquilo que está por vir, naquilo que Jesus manifestou e revelou para nós. Sabemos que neste mundo, quando eu digo mundo, estou dizendo todo o sistema, não estou dizendo a criação em si. Ele é hoje regido por um sistema totalmente maligno. E o que nós podemos ter são alguns governantes que têm temor de Deus, tentando salvar as pessoas, autoridades que encontramos ainda nesse mundo que têm temor de Deus, podem estar lutando para a salvação daquilo que está na mão e no poder deles. Mas sabemos muito bem que as coisas deste mundo, desse sistema, são abaláveis e são passageiras. E que por muitas dessas coisas, vem o juízo de Deus. Não para destruir, mas para preservar o máximo que pode, para que dentro desse tempo nós possamos ver Deus estabelecendo os seus eternos propósitos no meio da sua criação. E por isso eu gostaria muito de te chamar a atenção neste pequeno versículo chamado de os juízos de Deus. E por muitas vezes, pelo fato de não entendermos, não conseguimos ver a mão de Deus em todas essas coisas. Entendo bem claramente que Deus não foi pego de surpresa em todas essas questões. Deus é soberano, Ele governa desde antes da eternidade, e de eternidade em eternidade Ele governará, porque o seu governo é eterno. E Ele manifesta os seus juízes no nosso meio, nos nossos dias, assim como Ele é Deus, para que Ele possa demonstrar a sua fidelidade, das suas alianças, de tudo aquilo que Ele é. E é impressionante como nós vemos tantas coisas nesses dias sendo sacudidas, e tudo isso pelo fato de que Ele quer realinhar aqueles que se chamam pelo seu nome,
principalmente para que possamos realinhar a nossa caminhada com Ele e acharmos aquilo que Ele quer fazer nos nossos dias, e para que os nossos olhos possam ser elevados para dentro da eternidade, dentro dos seus eternos propósitos, e assim seja posta toda a nossa confiança num caminhar aonde nós estaremos fazendo a preparação daquilo que está por vir, que é a volta do nosso amado Senhor Jesus. Queria te conduzir a um entendimento dentro do livro de Jeremias, no capítulo 14 e 15, principalmente nos 2 capítulos. Nós encontramos ali Deus revelando e se manifestando através do profeta que os agentes dele, os agentes do seu juiz, são algumas coisas muito interessantes. Ele usa ali a espada, a morte, a guerra, a fome e a peste como agente dos seus juízes. Então nem todo tempo que nós vemos pestes, morte, vemos tanta coisa tão terrível alcançando a humanidade, significa que são coisas do diabo, mas são agentes de Deus para abalar aquilo que pode ser abalado, para que aquilo que é eterno possa permanecer. E quando nós vemos tal coisa acontecendo, pestes, que inclui inclusive o que nós estamos vivendo nesses dias, é os juízos de Deus sendo manifesto, para que possamos ser, então, realinhados com Deus. E uma das coisas que eu penso que nós aprendemos uns com os outros, e hoje inclusive vindo aqui do aeroporto de Guarulhos, estou aqui em São Paulo, junto com o meu irmão Pastor Miguel e a Sueli, nós fizemos alguns comentários sobre isso, e algo assim tremendo que veio na nossa conversa. Em todo tempo de juízo, duas coisas podem aparecer, e que uma delas é o que Deus espera: quebrantamento e arrependimento. E isso nos conduz a uma volta completa para Deus, de um derramar em adoração, em reconhecimento da soberania de Deus, de reconhecer a sua glória, do seu reinado, de que aquilo que Ele sempre foi e é, ou nos conduzir a um endurecimento de coração. E é interessante vermos algumas coisas que eu tenho percebido aqui no Brasil, como a igreja e vários irmãos estão retornando para Deus em uma busca, em um clamor, sabendo que só Deus é que tem a resposta para tudo. Creio eu que nós estamos somente na superfície do que essa crise vai trazer. Alguns meses pela frente é que nós vamos realmente poder conhecer toda a manifestação dessa crise, e nela então nós poderemos então declarar que dependemos de Deus em todas as coisas. E creio que esse é um tempo de realmente retornarmos de todo o coração, de toda a nossa mente, para aquilo que é eterno e para aquilo que é eterno. Nesse arrependimento, consertando os nossos caminhos, recolocando os alvos de Deus, não os nossos, os sonhos de Deus, não os nossos, os planos de Deus, não os nossos. E quando falamos de planos e projetos, quantos planos foram mudados? Quantos projetos foram mudados agora, mês de maio, junho, esse ano? Morando ali na Europa, a gente viu grandes projetos, planos que foram simplesmente cancelados, anulados, e mostrando que podemos fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E somente dele é que precisamos realmente estar ouvindo e termos a certeza de que ele se torne o Senhor de todas as coisas na nossa vida. Então eu quero te chamar a atenção de como Deus é soberano, de como Ele manda os seus juízes, mas é na sua bondade para nos recolocar de novo nos seus caminhos, de volta para aquilo que Ele está fazendo.
E eu estou observando que na nação do Brasil, Deus tem levantado homens, mulheres e líderes que estão retornando para os altares, né? De consagração total, de buscar a visão, entendimento de Deus, de chorarem no altar do Senhor e estar ali na dependência e olhando para a eternidade novamente, porque sabemos que tudo aqui pode ser abalado. E que o Senhor conquiste o nosso coração e principalmente o coração da igreja brasileira, para que assim possamos nos levantar como povo e no meio dessa geração sermos uma voz de Deus, não daquilo que fazemos, ou pensamos ou planejamos, mas que possamos ecoar os céus, ecoar aquilo que é eterno em Deus, e assim Ele que possa ser glorificado e o seu reino revelado e manifesto no meio da nossa geração. Infelizmente, em algumas nações, em alguns outros lugares, não se ouve falar nada, não de Deus, nem de uma busca de Deus e nem um retorno para Deus. E infelizmente muitos até vão culpar que Deus é esse, né? Que deixa tal coisa vir e ser revelado e manifesto no meio da humanidade. Se é que Ele ama mesmo as pessoas, por que que isso acontece? Levando a um endurecimento muito maior. E infelizmente os juízes trazem uma dessas duas coisas, porque é uma escolha nossa, para onde que nós iremos, qual a posição que nós tomamos, e que o Senhor nos ajude a tomar essa posição. E muito mais, por quê? Porque no meio do juízo existe a misericórdia, principalmente para aqueles que conhecem a Deus. Nós vemos quando Davi pecou contra Deus, ele fez ali algo que não que ele não deveria fazer, a forma que ele fez é que trouxe o juízo de Deus. E no meio daquele juízo que ele contou, fez contagem do povo de Israel, não que ele não deveria ter contado, mas é a forma que ele contou. E a palavra é muito clara de como Deus indicou que essa contagem deveria ser feita. E o juízo veio. Ele veio, ele sentiu tudo aquilo, mas no meio do juízo, Davi bem sabia de uma coisa: era preferível cair nas mãos de Deus, porque nele existe misericórdia. No juízo nós sabemos que Deus encontrou o seu trono assentado na misericórdia. E dentro disso, Davi se levantou como um sacerdote em intercessão, não somente na oração, na decisão que ele tomou, mas também em fazer a oferta para Deus e levantar um altar que era para ligar os céus com a terra. E nós temos uma oportunidade como nunca, como sacerdotes do Senhor no meio da nossa geração, sacerdotes que podem trazer a revelação da misericórdia de Deus nos nossos dias, para que não sejamos consumidos, mas muito pelo contrário, a nossa geração, e não somente o Brasil, mas no meio dos povos, das nações, sejam levantado um povo pronto e preparado para dar uma resposta nos nossos dias, mas uma resposta com misericórdia. O Senhor realmente possa se levantar e soprar o seu sopro de vida dentro de nós, para que pelo seu Espírito possamos nos levantar como sacerdotes do Senhor, para dar uma resposta aos juízos de Deus. Não um juiz que quer nos destruir, mas um juiz que quer nos alinhar de volta com Ele. E uma das coisas que eu bem penso é que o Senhor quer nos retornar para os planos e os projetos de Deus anunciados pelos seus santos profetas, que Ele nos deixou para que pudéssemos ser guiados nos feitos de Deus nesses últimos dias. Porque Ele bem disse que não faria coisa nenhuma nessa terra sem antes primeiro falar com seus santos profetas. E certamente muitas das coisas que o Senhor falou para os seus profetas ainda não foram cumpridas. Estão por vir e estão aí na nossa frente. E quero te chamar a atenção para algo muito tremendo. Uma das coisas que Deus falou que iria restaurar nesses últimos dias, a restauração e o renascimento da nação de Israel. E estamos vivendo isso no meio da nossa geração.
uma nação que nasceu apenas num dia, né? Pode porventura uma nação nascer em um dia? Isso foi profetizado pelo profeta Isaías. E de novo nós temos em Jeremias 31, quando ele diz: e dos montes de Samaria e Judeia se colherão ainda uvas. Nós temos esparramado nos profetas profecias do renascimento, do retorno do povo judeu de volta para aquela terra e o renascimento dessa nação, acontecendo exatamente no meio da nossa geração. Não são dias onde as profecias estão se cumprindo. E creio que Deus está chamando a nossa atenção para realinharmos com Ele, com seus planos, com seus projetos, para que a nossa atenção então seja voltada totalmente para Ele. O Senhor nada mais e nada menos está preparando o lugar da consumação das suas promessas, das quais alegram e avivam o nosso coração. Quando Ele diz ali em Isaías 2, de Sião sairá a lei. E nesse mesmo lugar em Sião, Ele bem profetiza pelo profeta Isaías que Ele vai enxugar as nossas lágrimas. O lugar onde Ele irá consolar a consolação profunda que toda a humanidade precisa. O lugar onde Ele irá derrotar a morte. Então o Senhor está preparando aquele lugar onde toda a nossa esperança será consumada. A esperança que Ele trouxe, aquele que fala e não se arrepende do que falou e cumpre em vírgula e em ponto tudo aquilo que Ele falou, porque nós podemos confiar nele. Mas certamente nesses dias onde Ele está abalando todas as coisas, é certamente para nos retornar para os seus planos e para os seus projetos. Que o Senhor nos ajude nesse tempo a que a nossa mente seja renovada, que o nosso coração possa aspirar todas essas verdades e que nós sejamos animados e renovados no nosso coração, na esperança da glória daquilo que nós fomos chamados em Deus. E por último, quero deixar com você uma atenção que eu penso que é para todos nós. Nós fomos chamados para sermos esses agentes da manifestação da redenção de Deus. No meio do juízo há uma manifestação de redenção. É pelo grande amor que Ele tem pela sua criação e por tudo aquilo que suas mãos realizou. Quando ali no livro de Ezequiel, no capítulo 38, ele dizendo que restauraria, levantaria novamente Israel e aquela nação, e muitas nações se levantariam contra ele, mas ali ele revelaria os seus juízes, que no final de todas as coisas, para que a sua soberania fosse revelada novamente sobre toda a criação, certamente Deus está trabalhando para aquele juízo final, nesse restabelecimento de Israel. Que os nossos olhos se voltem para Deus, para os seus planos, para o seu projeto, que os nossos corações amem aquilo que Ele ama, que o nosso coração esteja na mesma expectativa de que Deus tinha, e que nesse tempo em que tudo, eu digo exatamente tudo, está sendo abalado, a nossa atenção então possa estar firmadas naquilo que é eterno, que é a sua palavra, seus planos, e nesse lugar a nossa alma possa achar paz e descanso. Gostaria neste momento somente de fazer uma oração juntamente com você, para que o espírito de revelação, de entendimento, para que as escrituras e os profetas sejam abertos para você nos seus momentos de oração, no seu momento de culto dentro da sua casa, com sua família, com seus amigos, e nisso possamos ser renovados em Deus. Gostaria de fazer essa oração junto com você e que o Espírito de graça possa te alcançar dentro aí da sua casa. Meu Deus, meu Pai, te somos eternamente gratos pela porção que o Senhor tem dispensado sobre a nossa vida através de Jesus.
e também através do seu povo, da nação da qual o Senhor levantou para ser o testemunho do Senhor e das verdades do Senhor e dos teus planos eternos. Que através das Escrituras Sagradas, através dos seus profetas, o Senhor possa iluminar o nosso caminhar nesses dias de manifestações dos teus juízos, nesses dias onde temos tantas coisas sendo abaladas. O teu espírito de revelação e de entendimento possa vir sobre as tuas escrituras na nossa mente e no nosso coração, e sejam revelados os teus caminhos eternos, para que o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente seja firmado nessa rocha que é eterna, que são as tuas promessas que saíram dos teus lábios. E sei que o Senhor é fiel, um Deus que não muda, um Deus que permanece fiel para aqueles que te buscam e esperam no Senhor. Meu Deus, eu te peço, consola aqueles que estão sem esperança, fortalece aqueles que estão sendo abalados, e te peço de uma maneira misericordiosa e bondosa, supra todas as necessidades daqueles que esperam no Senhor e clamam no Senhor, e usa de misericórdia nesses dias, aonde, Senhor, povos, nações e tribos estão sendo sacudidas, e nos toma pelas tuas mãos como um bom pastor, e nos guia nos teus caminhos. Sei que são caminhos muito mais altos do que os nossos, são caminhos tão diferentes também do que o qual andamos, mas queremos submeter ao Senhor, o Supremo Pastor, para que sejamos liderados nestes caminhos que são mais altos do que os nossos. E te agradeço pela tua bondade em estar conosco todos os dias até a consumação do século. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Que o Shalom de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa.